Olá, tudo bem? Meu nome é Maurício. Hoje estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história, como eu aprendi a gostar de música, em especial de flashback. Então, eu nasci no interior, aqui em Anastácio, uma vidazinha simples, humilde, junto com meu pai. Então, o que eu me lembro assim, urgente, é que eu acordava às 3 horas da manhã, meu pai já ligava o radinho dele e eu acordava com essas trilhas sonoras. Isso era todos os dias. Meu pai gostava muito de música e isso era rotineiro, era frequente. O dia inteiro também, enquanto a gente estivesse em casa, estava lá meu pai com o radinho ligado. Então eu também tive o privilégio, vamos dizer assim, de nascer em uma época em que as músicas, na minha opinião, elas quebraram barreira, elas atingiram um outro patamar, tipo do final dos anos 70, início dos anos 80, em especial os anos 80, a música ela deu um boom, assim, diferente, grandes bandas surgiram, grandes músicos, então isso aí foi uma coisa assim que marcou pra mim. Eu ouvia todos os estilos de música, mas a música que me identificava, que eu curtia, que eu gostava, que eu queria ouvir, era flashback. Então é a música que me identifica. Agora eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha vida do interior aqui pra cidade. Bom, aos meus 14 anos eu já debandei, vim aqui pra cidade e tal, aí conheci amigos da escola, né? E o flashback ele continuava sempre. Então a gente vinha falar em discoteca. Eu era louco pra ir pra pista de dança, não sabia dançar nada. Aí na escola tinha muitos amigos que também curtiam e falava pra mim de sair. Aí um dia eu consegui ir na pista de dança. Meu amigo ali, o negócio foi diferente. Ele bateu mais forte ainda, minha paixão ainda pela música, pela pista de dança, pelas luzes. Isso aí foi uma coisa assim que eu vivi intensamente. Então a gente trabalhava bastante durante a semana e a gente só focava no sábado, para curtir mesmo. Então a gente chegava cedo nas baladas, né, nos flashbacks que falava discoteca na época, né? Disco de vinil e tal. As luzes eram assim meio simples, mas a gente gostava muito. Então a gente se reunia, aquela galera que curtia, tudo na paz, tudo na tranquilidade, e a gente ia se divertir. Era muito prazeroso, era nostálgico, era mágico e foi uma vida muito bacana que eu vivi na minha adolescência. Viver o flashback. Bom, agora eu vou contar um pouquinho sobre o Maurício Família. Nos eventos da discoteca foi onde eu conheci a minha esposa. Eu tirei ela para dançar uma lenta e a gente ficou junto, a gente casou, construiu minha família, mas o flashback sempre dentro da gente. A gente continuava indo, eu e ela, até a gente ter o nosso primeiro filho. Aí assim que a gente deu uma afastada, né, para cuidar da família e tal, mas sempre, toda a vida, sempre curtindo flashback. Agora eu vou contar como que surgiu a ideia de ter o primeiro evento, né, dedicado a flashback. Uma conversa minha com o Edmar e tal, a gente conversando, e daí ele falou pra mim: Maurício, cara, eu queria fazer um evento, tipo assim, uma noite do flashback com os amigos, sem fins lucrativos, só diversão. Então a gente se reuniu, eu e ele, e em poucos dias a gente criou o nome Flashback dos Amigos. Vamos achar um local, vamos ver, já que é sem fins lucrativos, né, e dedicado a flashback só para amigos, festa exclusiva, não é festa aberta, só para convidados. Então aí surgiu a ideia, e dele a gente criou o nome, né, Flashback dos Amigos. Aí eu fiz um band, tudo bem bacana. Daí vamos correr atrás de parceria, já queria fazer uma coisa assim diferente. Daí a gente montou um estúdio lá de foto, com a foto Eda, ela foi lá, montou para ela, né? O pessoal lá tirar foto com todos os adereços, foi uma coisa bem bacana. A gente achou o salão, a gente viu os custos e como era sem fins lucrativos, a gente tinha que ter
as despesas, né? Então a gente fez o ingresso na época, eu lembro até hoje, a R$ 5 apenas para cobrir as despesas. Isso foi feito, a gente vendeu 200 ingressos, então foram 200 convidados. Como é que a gente fazia? A gente ia na casa da pessoa, a gente conversava com algum amigo, a gente ia no trabalho, o Márcio também e eu também. Deu uma correria danada, não foi muito difícil, né? Achar as pessoas, os amigos que curtiram de flashback. Você sempre sabe quem gosta, né? Então a gente fechou em 200 pessoas, a R$ 5 foi o valor que cobriu as despesas. E a gente marcou, o dia foi dia 10 de março de 2012, surgiu o primeiro evento, a noite do flashback dos amigos, foi um sucesso. Dias depois, né, o pessoal comentando, né, na semana seguinte, assim continuou, ficou marcado mesmo na época, assim, o pessoal já falando já na segunda noite do flashback, quando ia acontecer, ou seja, então foi um ponto positivo, então a gente já entrou com o pé direito, na minha opinião, né, mesmo sem ter feito, sem ter experiência nenhuma, mas a gente fez com todo amor, com carinho, eu de Márcio, junto com a minha esposa também, né, ela sempre ajudou eu também, ela que está por trás das decorações, ela que faz lá, também nos ajuda também, porque dá trabalho. E aí a gente começou já a pensar na segunda noite. Bom, se a primeira noite foi para 200 pessoas e tinha muito mais gente querendo, vamos achar um outro local maior, fazer uma estrutura melhor, e isso foi feito. No dia 19 de maio, 2 meses depois, surgiu a segunda noite do flashback dos amigos. Foi tudo rapidão, para 300 pessoas. Aí o custo já foi um pouco maior. Esse eu lembro que a gente teve que cobrar o ingresso já R$ 10 para custear todas as despesas. Aí a gente já montou um cenário musical bem melhor, o som era melhor, clipe no telão, as mesas todas decoradas. E novamente a Ida estava lá nesse segundo evento também, montou um cenário lá, o pessoal tirar foto, foi muito bacana. E aí a gente já estava pensando na terceira noite, né? Aí que deu aquele uma pausa, deu um imprevisto, por exemplo, assim. E aí surgiu os contratempos. Na época teve aquela tragédia lá de Santa Maria, eu acho que chama, Bote Kiss lá no Rio Grande do Sul. E lá morreram 200 pessoas, muita gente lembra disso aí. Foi logo em seguida desse meu segundo evento. E aquilo lá, minha esposa me chamou do lado, a gente conversou particular. Então esse foi tipo assim, um estralo que deu em mim. E eu fiquei um pouco com receio na época. Não vou mentir não, porque é uma responsabilidade muito grande de você fazer um evento, né? E não tínhamos salão preparado tal assim, né? Se aquilo lá aconteceu, aquilo lá eu ficava pensando, né? E aí ela falou, amor, você não precisa disso, isso é um pouco perigoso, o que você acha da gente dar uma pausa, esperar um pouco, né? Vamos ver o que acontece. Porque é perigoso. E aí eu escutei ela, a gente conversou e a gente ficou um tempo sem fazer. Bom, pessoal, aí veio a dificuldade, como eu estava contando ali, e daí eu fiquei pensando, né? A gente teve um tempo aí, ficou um tempo, não sei se foi 8 meses, um ano e pouquinho, sem fazer nada. E aí eu ficava pensando, eu tenho que continuar, porque não posso parar. Daí eu tive a ideia de fazer na minha casa, é isso mesmo. Abri as portas da minha casa, lógico, né, com um número menor de amigos, mas estava ali representando flashback e tal. E isso foi feito aí. A maioria das edições eu fiz aqui na minha casa. Abri a porta, marcava o dia, o horário, sempre no sábado à noite. E eu fui comprando os equipamentos que precisava. E fui fazendo aos pouquinhos. Então, tipo, o primeiro e o segundo a gente só tinha a ideia, nós não tínhamos equipamento. Aí durante esse período aí que ficou parado, eu comecei a montar a minha estrutura. Precisava de som, precisava de iluminação, decoração a gente já tinha. E aí aprender como lidar com as músicas, escolher bem certinho o repertório, igual eu tinha feito da primeira e da segunda, a gente escolhe música por música, monta ali o repertório, né? São 30 anos aí, tipo dos anos 70, a gente vai escolher as melhores, dos anos 80, que marcou muito, dos anos 90, então é baseado sempre nisso aí, as minhas músicas e os eventos, né? E daí
A gente chegava a fazer até 5 edições de flashback dos amigos aqui na minha casa por ano. Depois foram diminuindo, né? Porque aí os compromissos vão aumentando, vem filho, vem neto, outras coisas. Tem vezes que eu não estou aqui na cidade, estou trabalhando para fora, então sempre tem uma dificuldade, mas nunca deixei de fazer. Então, de uns tempos para cá, aí eu voltei a fazer no salão novamente, para atender um público um pouquinho maior, né? Na realidade são as mesmas pessoas, sempre tem alguém diferente que a gente encontra, então acaba sendo um ponto de reencontro na realidade, porque a gente vai lembrando de amigos, um amigo lembra do outro que eu não chamei ainda, não sei onde é que tá, perdi o contato, de repente o cara, né, tá aí na nossa frente, aí ele vai no nosso evento, então acaba sendo também um ponto de referência e de reencontro da música de amigos também, e a gente pretende aí nos próximos anos continuar fazendo esses eventos da mesma maneira que foi feito sempre o primeiro, sem fins lucrativos, apenas diversão. Isso é uma coisa que eu quero levar sempre para todos os eventos e é exclusivo de flashback e é só para amigos, então é fechado, uma festa particular, não é festa aberta, não pretendo fazer festa aberta, sempre dessa maneira, porque já virou tradição e a gente quer só ir melhorando nas estruturas, né? Uma iluminação diferente, a gente sempre vai ter uma decoração diferente, um ambiente talvez um pouquinho diferente ali, então a gente vai sempre trabalhar com isso aí, mas enquanto Deus me der a oportunidade de eu achar local, eu sempre vou continuar fazendo o flashback dessa mesma maneira que começou. Bem pessoal, era isso que eu queria contar para vocês, que a minha infância tem trilha sonora, e essa trilha sonora é parte de quem eu sou.